E aí galera, tudo bem aí? Mais um vídeo palmeirenses, torcida que canta e vibra aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre a questão aí da audiência na televisão, né? A Rede Globo nesse final de semana colocou aí o jogo do Verdão contra os Gambás aí, né? No horário diferente, né? O horário normalmente aí no domingo é o horário das 4 horas, o horário de jogos televisionados. Porém, neste domingo a Globo resolveu fazer uma experiência, né? Já que não podia adiantar o clássico para as 4 da tarde. Então o clássico foi às 4, não foi às 4, né? O clássico teve que ir para 7 devido ao fato de o Corinthians ter jogado na quinta-feira e a lei das 66 horas não permitia o Corinthians jogar antes das 7 da noite. Então o clássico aconteceu às 7 da noite e a Globo resolveu que faria um teste e transmitiria os clássicos aí de Minas Gerais e de São Paulo às 7 da noite, além do jogo do Vasco também, né? Ou seja, mudaria o horário do futebol no domingo para o Brasil inteiro para as 7 da noite. Então ficaria aí, ao invés das 4 às 6, das 7 às 9. E dessa maneira o Faustão entraria antes e depois então entraria o Fantástico, né? Depois do futebol. Bom, e assim sendo então, o jogo aconteceu às 7 da noite, acabou o empate 1-1. Palmeiras conseguiu no segundo tempo aí jogar bem mais organizado assim defensivamente, né, até do que no primeiro tempo, não cometendo os mesmos erros, as faltinhas bobas também. Boa parte daquelas faltinhas ali, na verdade, foi o juiz, né? Metade delas, eu diria ali, foi o juiz que inventou ali faltas que qualquer juiz aí na Europa jamais apitaria aquelas faltinhas lá. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, né? O vídeo de hoje é falando sobre justamente o que aconteceu na questão dos bastidores da televisão aí nesse clássico. Porque o clássico aconteceu, acabou 1-1 e a Globo transmitiu aí para praticamente todo o Brasil, né? Exceção de Minas Gerais, Rio, Espírito Santo e alguns estados nordestinos, né? O resto do Brasil acompanhou o clássico do Palmeiras contra o Corinthians lá na Arena Lixão. Então a gente vai mostrar para você agora. Que a audiência da televisão brasileira, quanto foi aí a audiência, o que aconteceu, né? Porque na verdade a Globo bateu o recorde aí com o clássico nas 7 da noite, né? No horário aí das 7 da noite. E o que motiva a Globo, e eu já estou fazendo até projeções aqui, né? Não sei se isso vai acontecer, mas eu palpito que é possível que a Globo já coloque o jogo do próximo domingo também às 7 da noite, né? Nós vamos ter aí o clássico Corinthians e Santos às 5 da tarde, Palmeiras e Bahia às 4. Não Corinthians e Santos? Falei, é São Paulo e Santos. Eu não sei se a Globo vai querer colocar São Paulo e Santos 7 da noite. Seria, eu acho que o jogo que eles vão transmitir é o do Palmeiras, mas que daria uma baita audiência colocar o líder do campeonato contra o São Paulo às 7, e isso daria sim. Com certeza manteria o bom nível que eles tiveram, né? Possivelmente, né? Talvez não tanto quanto que tiveram com o Palmeiras e Corinthians, porque somando Palmeiras e Corinthians dá muito mais torcida do que São Paulo e Santos, isso é um fato, não há como contestar isso. Mas até porque estamos falando da terceira e da segunda maior torcida do Brasil, o Palmeiras hoje ele tá aí, né? Mesmo, mais ou menos a mesma coisa de torcedores do São Paulo, né? Claro que as pesquisas dizem que o São Paulo tem mais, mas sinceramente eu nunca acreditei nisso, nem antigamente, quem dirá agora, né? Que o Palmeiras vive aí as melhores fases aí dos últimos anos. Mas vamos de fato então aos números do vídeo, que eu estou enrolando demais e vocês descem a lenha mesmo quando eu começo a enrolar. Então vamos lá. Derby entre Corinthians e Palmeiras rende recorde na Globo. Olha só, disputado aí na noite do último domingo, o clássico entre Corinthians e Palmeiras aumentou em 71% a audiência da Globo na faixa horária e ajudou o Fantástico a marcar o recorde de 2019. Vocês ouviram bem, gente? Aumentou em 71% a audiência da Globo. Pensa o que é isso? 71% a mais do que tinha com o Faustão naquele horário. Ou seja, Faustão realmente faliu, já era, né? Não existe Faustão. Aquele horário ali é morto, cara. Sinceramente, aquele horário na Globo ali é mais morto que o horário de meio de semana. É mais morto que o horário com novela, com jornal local, entendeu? Então não adianta. O Jornal Nacional tem muita audiência também, apesar de estar morto também, né? Mas é a única coisa que ainda, talvez, por ser noticiário, né, ainda tem alguma relevância, tradição, não sei das quantas. Mas vamos lá para a notícia. Olha só, transmitido aí no horário das 7 da noite do último domingo, o empate em 1-1, né? Empate aí por 1-1 entre Corinthians e Palmeiras,
gerou aí a Globo São Paulo o maior recorde do Brasileirão em quase 2 anos. Olha bem aí, gente, em quase 2 anos é o maior recorde de audiência da Globo no Brasileirão. Olha só, de acordo com os dados obtidos pelo site Torcedores, o derby válido aí pela 13ª rodada do Brasileirão teve 36 pontos e 51% de share. Participação aí na Grande São Paulo, olha, 51% de share, ou seja, de participação na Grande São Paulo. Houve aumento de 15 pontos, 71% a mais que a média aí da faixa nos 4 domingos anteriores. Olha só, desde o jogo aí do título do Corinthians contra Fluminense no Brasileirão de 2017, a emissora não tinha audiência tão expressiva como a tida neste domingo com a competição. Na época, inclusive, a vitória alvinegra teve 42 pontos. Eu me lembro desse jogo, foi 3-1 pro Corinthians, me lembro bem desse jogo aí. A audiência no momento, olha só, vamos falar agora um pouco sobre o Vasco e CSA, né? Lembrando aí, o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, às 7 da noite, na Globo São Paulo e para quase todo o Brasil, né? Mas a medição aí tá falando só de São Paulo, imagina se você olhar dos outros estados também. 36 pontos de média. Vamos lembrar aí que o próprio Fantástico, ele tá com dificuldades, ele tá custando chegar ali aos seus 20 pontos, até por ser um disseminador de fake news, assim como o Jornal Nacional e outros jornais da Globo, telejornais, revistas impressas, jornais impressos e tudo mais, caiu muito aí no conceito da população. Mas o clássico ajuda, porque ficam comentando que vão falar do clássico e tal, você sabe que daqui a pouco vão falar alguma coisa, é noticiário, e as pessoas acabam ficando ali, porque a Globo que transmite futebol, né, que tem praticamente aí um monopólio, salvo aí a TNT que teve fechado agora, também transmite, mas aberto é só a Globo, por enquanto. Esperamos que aumente aí as opções, né, e que mude isso, que não seja só a Globo, que uma Record ou um SBT voltem a transmitir futebol aí de primeiro escalão, né. Bom, vamos falar então aí de Vasco e CSA. Portanto, em São Paulo, Corinthians e Palmeiras deu 36 pontos e 51% de share na Grande São Paulo, certo? São 15 pontos a mais do que vinha sendo aí medido aí na média aí das últimas 4 semanas, certo? 71% a mais de audiência com esse clássico no domingo das 7 às 9 da noite. Vasco e CSA. A audiência aí do Moro no empate aí, sem gols entre Vasco e CSA, foi bem mais modesta, mas com números positivos lá no Rio de Janeiro, né? Foram 24 pontos de média, uma média legal, portanto 24 pontos de média e 36% de participação, 2 pontos, né? Ou seja, 9% a mais do que a média que a faixa dava aí nos últimos 4 domingos. O Esporte Espetacular também tem recorde no Rio. Olha só, exibido na manhã do último domingo, o programa Esporte Espetacular da TV Globo teve recorde no Rio de Janeiro em 2019. Foram 16 pontos de audiência, 16 pontos de audiência e 31% de participação. Bom, cada ponto no Ibope equivale a 73.015 domicílios sintonizados em São Paulo, apenas aí na região metropolitana. Referência para o mercado publicitário. No Rio de Janeiro, um ponto equivale a 46.175 residências. Portanto, para você ver como é que funciona o negócio aí, a Globo aí teve que ver aí, né, que o Palmeiras e Corinthians deu mais audiência do que o Corinthians e Flamengo, para começar, e que o horário possivelmente também seja um grande atrativo para isso, né? O fato de ser o clássico, de ter torcida única, ou seja, todos os palmeirenses em São Paulo quiseram assistir ao jogo, fato, e os corintianos também, né, quem não pôde entrar no estádio, então ajudou muito. A região metropolitana toda se ligou na Globo aí das 7 às 9 para assistir o jogo. Então a Globo conseguiu aí a liderança absoluta e o recorde aí do ano, inclusive fazia 2 anos que não tinha uma pontuação tão grande num jogo de Campeonato Brasileiro. Desde o jogo do Corinthians com o Fluminense, o jogo que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro, não foi o último, né? Foi um dos últimos
uma das últimas rodadas que o Corinthians foi campeão em 2017 contra o Fluminense na Arena Corinthians, que a Globo não tinha tanta audiência. E acho que aquele jogo foi até à noite, se eu não tô muito louco aqui, né? Foi na quarta-feira à noite, o Corinthians foi campeão de fato. Portanto aí, ó, o jogo Corinthians e Palmeiras batendo aí recordes na TV Globo. O Vasco, né, o jogo, o de Minas Gerais a gente não sabe, não tem os dados aqui do Cruzeiro e Atlético, mas também deve ter arrebentado em Minas Gerais, né? Deve ter arrebentado também a audiência em Minas Gerais. O jogo do Vasco foram 24 pontos de média e 36% de share, 9 a mais, né, 2 pontos a mais de média do que vinha sendo marcado pela Globo no Rio de Janeiro nos últimos 4 domingos. Fantástico também se beneficiou desse jogão aí de Corinthians e Palmeiras. Ele conseguiu 25 pontos de média e 35% de participação. No caso, então, vamos só enfatizar aqui então que o clássico aí, o derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, que acabou em 1 a 1, teve, portanto, 36 pontos de média, 51% de share na Grande São Paulo, né? 15 pontos, 71% a mais do que vinha sendo aí marcado nos últimos 4 domingos. Tá aí, portanto, recorde batido aí na Globo aí, né, com o clássico, com o derby entre Corinthians e Palmeiras. Acredito que possam fazer mais, porque vai ter clássico no Rio de Janeiro neste domingo, né? E o jogo, inclusive, é clássico. Não sei se é clássico, acho que é, não é clássico, acho que é Flamengo e Grêmio, né? Flamengo e Grêmio, se eu não estou enganado. Eu tava olhando isso aí, foi ontem que eu tava olhando isso. Acho que foi ontem. Flamengo, se eu não me engano, Flamengo e Grêmio. E vai ter o clássico em São Paulo, que é Corinthians e... Aliás, São Paulo e Santos. Só que o São Paulo e Santos está marcado para 5 da tarde. Será que a Globo vai querer fazer uma mudança e não transmitir o Palmeiras, jogar o clássico para 7 e mostrar o clássico? Ou jogar o próprio Palmeiras e Bahia para as 4? Das duas, uma pode acontecer, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos aí dessas transmissões televisivas aí para saber como é que a Globo vai se manifestar, porque o sucesso foi grande. Então, tendência é que eles queiram manter esse novo horário de futebol aí, colocando aí os jogos que eram às 4 às 7 da noite nos domingos. E eu já mando aí logo uma ideia aí, né? Porque eles não colocam mais jogos também no sábado às 11 da manhã e às 4 da tarde, para que a gente possa ver mais jogos, né? Ao invés de você poder ter que escolher um jogo de 7, você vê 5. Pessoal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Barulheira aqui não dá para acompanhar, mas vamos lá, até o próximo vídeo. Sempre levar de vencido e mostrar